Bom dia, doutores e doutoras do meu Brasil. Começando aqui mais uma aula da nossa Escola de Filosofia Firme e Forte. Eu gosto de lembrar sempre no começo dos vídeos que o objetivo dessa escola não é outro senão buscar fazer uma interpretação de algumas das grandes obras da história do pensamento para ajudar pessoas que se interessem pelo tema, mas que achem os textos incompreensíveis demais. Bom, nesse objetivo nós vamos caminhando. A nossa aula de hoje vai abordar uma obra que pode ser para você 8 ou 80. Eu digo isso porque da primeira vez que eu li As Confissões de Agostinho, eu ainda estava, já faz alguns anos, eu achei um porre, para te falar a verdade, um saco, um pé no saco. Eu lia assim, mas eu lia pensando assim, mas que diabos eu estou fazendo aqui? Depois, passado algum tempo, eu peguei a obra para ler novamente. E eu gostei da obra. Claro. As Confissões, se você, por exemplo, se interessa por filosofia, As Confissões não é por esta obra, que você deve começar a leitura de Agostinho. O caráter dessa obra não é para iniciantes, não é. Não que a leitura seja difícil, não é isso. Mas para que você consiga entender uma boa parte do que o autor está dizendo, é interessante que você já tenha algum conhecimento prévio sobre o livro. É com esse objetivo que cá estou. Nesta aula, eu procurarei falar sobre alguns temas, principalmente puxando mais para a filosofia, que eu acho que sobressaem na obra. Agora, preste atenção. Se você reparar aí embaixo dos meus vídeos, você vai ver que eu acabo de dar 2 aulas sobre Agostinho, sobre o escrito do livre-arbítrio. Uma aula sobre Deus, uma aula sobre o mal. Se você quer uma compreensão mais completa sobre o autor, eu aconselho que você assista antes aquelas 2 aulas. Por quê? Porque muitos temas que eu tratei naquelas aulas e que estão presentes nas Confissões, como o próprio caso do mal, Agostinho fala do mal no livre-arbítrio e do mal na obra Confissões. Pois é, nessa aula eu não vou falar sobre o mal. Não teria sentido eu falar sobre o mal numa aula e a mesma coisa nessa aula. Então, a seleção que eu fiz aqui foi uma seleção onde eu procurei ser original com relação à aula passada. Portanto, se você quer um conhecimento mais abrangente sobre o autor, recomendo que assista a aula passada, as 2 aulas passadas, né? Sobre o texto do livre-arbítrio, e depois assista Confissões. Mas sabe o que é, Leonardo? É que eu tô com preguiça. Pois é, meu amigo. Se você tá com preguiça, vai dormir, vai assistir Faustão, vai assistir qualquer coisa, cara. Não se incomoda, não. Fica de boa aí que não tem problema. Bom, introduzindo alguns aspectos aqui. As Confissões
o nome, diz qual é o propósito da obra. A obra tem este formato. Agostinho confessando-se através do texto para Deus. Esta seria, digamos, a proposta inicial. Agostinho confessa-se para Deus através da obra. Esta obra foi escrita mais ou menos em 400 depois de Cristo, quando mais ou menos o autor viveu também. E o que fica latente quando nós enxergamos a obra como um todo é a tentativa do autor de demonstrar através da narrativa da sua vida, que é o que ele faz, essa obra é uma biografia dele mesmo. As confissões são uma biografia do autor, então o autor conta quando ele era criança, depois quando ele era jovem, suas experiências, como ele se entregou ao pecado, como ele foi conhecendo pessoas que foram levando-o para este caminho, para outro caminho, e depois ele conta como se converteu. Então a obra, as confissões, ela tem o objetivo de mostrar como a providência divina, como Deus atuou na vida de Agostinho para convertê-lo. Esse é o objetivo central de Agostinho na obra. É mostrar que Deus escreve o certo por linhas tortas, para usar uma expressão. É mostrar o seguinte, é que Deus tem uma lógica que nem sempre é a sua lógica. Isto é, Deus atua de modo a te conduzir por um caminho que leve à sua conversão, respeitando, obviamente, a sua liberdade. Mas Deus faz isto. Então Deus não vai te dar a conversão de graça. Deus colocará no seu caminho barreiras, colocará no seu caminho erros, você os cometerá, colocará no seu caminho uma série de obstáculos, você vai tropeçar nesses obstáculos, mas todos eles vão te ensinar alguma coisa que vão aproximar a sua consciência da conversão. Quer dizer, a providência divina vai te dirigir para um objetivo, não propriamente ao teu olhar reto. De maneira que aquele que ler Agostinho, aquele que porventura seja um crente e leia Agostinho, este poderá se familiarizar muito com o autor. Por quê? Porque o autor narra uma história que não é nada excêntrica, não é nada anormal, que é a seguinte: é o cara que nasce, se fode a vida inteira, se entrega ao pecado, e num momento qualquer, num momento de angústia, num momento de desespero qualquer, ele chuta tudo pro alto e encontra Deus novamente. Quer dizer, o encontro de Deus é precedido por um sofrimento absurdo, por uma entrega ao pecado absurda, que leva com que a pessoa diga: basta, não quero mais isso para mim, e se converta. A narrativa de Agostinho é mais ou menos essa. A narrativa de Agostinho em todas as confissões é a tentativa do autor de encontrar Deus, mas é a busca desesperada do autor de encontrar Deus, mas sem que saiba como. Então Agostinho acaba se entregando até a filosofias, a retóricas, a conversas, a práticas que o afastam de Deus, mas que ele não consegue identificar esse afastamento. Então eu poderia dar um exemplo aqui. O autor falará
sobre o maniqueísmo. O que é o maniqueísmo? Maniqueísmo é a ideia de um universo onde existem duas entidades sobrenaturais, dois deuses. Um Deus inteiramente bom e um Deus inteiramente ruim. E essas entidades estão em luta constante e você, ser humano, é o palco dessa luta. Então você fica sendo puxado para o bem e para o mal, e tanto o bem pode vencer como o mal pode vencer, e você aí fica meio que envolvido nessa luta, e é isso. Quer dizer, isso é o maniqueísmo, a ideia de que existem duas entidades num mesmo degrau de soberania, o bem e o mal, se você quer, o diabo, Deus e o diabo. Duas entidades parelhas competindo, de modo que uma não possa derrotar a outra e nem a outra a uma. Ora, Agostinho será levado por este maniqueísmo num período da sua vida, mas este era um erro, porque, claro, pressupunha que o diabo era tão forte quanto Deus, ou que o mal era tão forte quanto o bem. Então, eu contei este caso só para mostrar que as confissões são a narrativa da vida de Agostinho, buscando mostrar o processo de conversão de Agostinho, quer dizer, como Agostinho se converteu. Um processo cheio de sofrimento, de dúvidas, de angústia, de desespero. E Agostinho procura mostrar que toda esta biografia, caminhando até o momento da conversão, toda ela foi a providência divina atuando. Quer dizer, Deus atuando em todos os momentos, mesmo naqueles de maior sofrimento, atuando em todos os momentos para conduzir Agostinho à conversão. Esse é o primeiro aspecto. É o aspecto central da obra. É o aspecto, digamos, que cimenteia a obra, né? Junta a obra. Pois bem. Então vamos começar aqui, depois desta introdução, vamos começar com algumas análises sobre a obra. O ponto central que eu acredito que esteja presente nas confissões é a seguinte ideia de Agostinho. Olha lá. A ideia é a seguinte: Deus se revela no meu íntimo. Deus não se revela no mundo externo. Essa é uma ideia central da filosofia de Agostinho. O encontro com Deus não se opera no mundo externo. Eu não vou encontrar Deus na esquina. Eu não encontro Deus no supermercado. Eu não encontro Deus no boteco. O encontro com Deus é um encontro interior, íntimo, pessoal e interior. Interno. O encontro com Deus não é externo, é interno. É um encontro da minha consciência com a ideia de Deus marcada na minha memória. Então, esse aspecto central da filosofia de Agostinho precisa ficar bem claro para você que está lendo. Deus não é uma questão de mundo exterior. Deus é uma questão da minha consciência, da minha alma, do meu mundo interior. Tá bom? Veja as lamentações de Agostinho nesse aspecto. Agostinho percebe
que durante a vida inteira tinha procurado a Deus, mas cometendo sempre o mesmo erro. Qual? Procurar Deus nas coisas, procurar Deus no mundo externo, procurar Deus nos sentidos, nas aparências. Não, não. Veja as Lamentações de Agostinho. Abre aspas para o autor. Eis que estavas dentro de mim, fala Agostinho se confessando para Deus. Eis que estavas dentro de mim, e eu lá fora a te procurar. Eis que estavas dentro de mim, e eu lá fora a te procurar. Estavas comigo, Deus, e eu não estavas em ti. Quer dizer, Deus sempre esteve aqui. E eu não estava procurando aqui. Eu estava procurando aqui, no mundo. Eis que estavas dentro de mim e eu lá fora a te procurar. Depois, no outro momento. A luz de teus olhos não estava comigo, porque ela estava dentro de mim e eu olhava para fora de mim. Veja que legal. Agostinho, quando se converte, percebe o erro que cometeu e que pode ser o erro que você tenha cometido. Procurando Deus fora de você no mundo, quando Deus estava dentro dele, Agostinho. A luz de teus olhos não estava comigo, porque ela estava dentro de mim e eu olhava para fora de mim. No fundo, o que Agostinho vai esclarecer depois é que quando Deus criou o homem, ele tomou a precaução de colocar dentro do homem a ideia de Deus. A ideia de Deus. De modo que todas as civilizações que já pisaram nesta terra, todas, sem exceção, tiveram um Deus qualquer. Ou dois, ou vários, mas sempre a ideia de Deus estava presente. Deus coloca a sua ideia na nossa memória para que nós o conheçamos. Mas, como nós podemos conhecer uma ideia que está aqui, procurando no mundo? Inútil. Devemos, assim, procurar dentro de nós. Veja a influência desta reflexão. Veja como essa reflexão está cheia de um platonismo. Platão. Veja a influência de Platão. Veja como Agostinho era um platônico. Platão vai falar as mesmas coisas. Procure a verdade aqui e não no mundo, porque o mundo são aparências. E Agostinho fala a mesma coisa. Procure Deus aonde? No mundo? Não, aqui. O erro do homem é entregar-se à carne. O erro do homem é entregar-se à carne. O erro do homem é entregar-se ao mundo externo. A carne é a responsável pelo erro. A carne é aquilo que faz com que nós desviemos nosso olhar de Deus, da verdade, para um mundo externo imperfeito. O mundo da carne, o mundo que nós estamos enxergando, o mundo que nós estamos vivendo, o mundo que nós estamos sentindo, é o mundo do erro.
é o mundo do pecado. É um mundo que nubla a nossa mente. Ora, o que nós vamos fazer se nós estamos nesse mundo? Nós podemos sim estar no mundo da carne, não temos escolha, mas trata-se sim, não é de dar um tiro na própria cabeça para sair do mundo da carne. Essa não é a solução. Qual é a solução? A solução é entregar-se a uma busca reta, tenaz, racional por Deus. Quando Agostinho diz que a carne é a responsável pelo erro dos homens, pelas diversas interpretações de uma mesma verdade, Agostinho está alertando o seguinte, veja. Se Deus está dentro de você, viva em nome desta realidade. O grande erro do homem é entregar-se ao mundo da carne e abandonar a busca por Deus. Deixando isto bem claro aqui, Deus colocou sua ideia dentro de nós e Deus nos deu um instrumento para que nós cheguemos nesta ideia, que é um instrumento muito parecido com o próprio Deus. Sabe qual é? Chama-se razão. É com a razão, é usando a razão que nós vamos chegar a Deus. É o uso da razão aquilo que mais nos aproxima a Deus, porque Deus é a razão pura. É o uso reto e tenaz da razão. É a entrega pessoal a uma vida de busca racional por Deus. É isto que vai despertar em Deus a compaixão por mim. O erro do homem não é viver a carne. O erro do homem não é comprar um sapato, pedir uma pizza, casar-se. O erro do homem é abrir mão de Deus por isso. Eu quero acentuar muito esse ponto aqui. Para Agostinho, qual é a vida ideal? A vida ideal é a seguinte: você deve viver no mundo apenas e tão somente na medida do necessário para que você continue vivendo e procurando a Deus. O ideal de vida do homem, para Agostinho, é o homem que passa a sua vida numa busca incessante por Deus, buscando o encontro com Deus. E como ele faz isso? Vivendo pela razão, vivendo pelo atributo mais divino que existe na nossa alma, a razão. O erro do homem não é usar coisas no mundo, não é, comer um bolo, não é fazer sexo. O erro do homem é abrir mão da busca por Deus em nome dessas coisas. Veja, o que é a luxúria? Não. O que é a gula? Fica bem fácil. O que é a gula? É comer? Não. Não.
Gula não é comer. Por quê? Comer é necessário para que eu continue vivo. A gula não é comer. A gula é abrir mão da busca por Deus para comer. Qual é a finalidade do homem para Agostinho? Buscar a Deus. E o meio para isso, aí eu como para continuar vivo, para continuar buscando a Deus. Quando é que o homem fudeu com a sua vida? Pecou. Quando ele resolveu inverter essas prioridades. Ou seja, a busca por Deus se torna um meio ou um acessório e a vida no mundo, a vida pela carne se torna um fim. Tá bom? Certo. Em cima disso, Agostinho vai criticar toda e qualquer forma de conhecimento que não culmine com um encontro com Deus. Vamos repetir a ideia. Agostinho vai criticar toda a forma de conhecimento que não tenha como finalidade alcançar Deus. Toda a forma de conhecimento que não tenha como fim, como sentido último, Deus, perde o seu valor. Agostinho, quando falava sobre isso, ele costumava usar o exemplo dele mesmo, o ensino que ele recebeu dos gregos. Você sabe que Agostinho morava lá no norte da África, no começo da sua vida. Lá ele foi educado e lá mesmo ele recebeu um ensino, digamos, grego-romano. E o ensino grego-romano era um ensino que tinha como centro a retórica, a arte da oratória, da retórica, da boa fala, do convencimento. Pois bem, Agostinho critica esta forma de ensino porque ele não vê espaço para Deus nessa forma. Agostinho, ele fica se perguntando o seguinte: tudo bem, qual é o sentido de eu ficar aprendendo a retórica se eu não tenho como encontrar Deus por ela? Quer dizer, eu vou transformar isso na nossa linguagem. Imagine que Agostinho abra um site qualquer de notícias e veja escrito assim: o homem descobre um novo planeta, o planeta HBX 385. Agora o homem quer descobrir se aquele planeta é feito de metal, se é feito de hidrogênio, sei lá do que é feito. O que Agostinho falaria? Agostinho falaria assim: legal, legal isso que você está fazendo. Legal esses cientistas aí, mas a pergunta é: qual é a finalidade última desse estudo? Em que esse estudo colabora para a felicidade humana? Em que esse estudo colabora para que alcancemos um nível superior de sociedade? Não é notável que você tenha, por exemplo, milhões sendo gastos para construir naves que vão ficar rodando Júpiter, rodando Saturno, fotografando a sua superfície, e que ao mesmo tempo você tenha países inteiros passando fome, morrendo por causa de guerras?
Não é notável uma coisa dessa? Não é estranho isso? O que Agostinho está dizendo é o seguinte: o ideal do homem é a busca pela própria felicidade. Mas o que é buscar a felicidade para Agostinho, se não buscar a Deus? Portanto, que valor existe em uma forma de conhecimento que não leve, de alguma maneira, a Deus? Que não produza felicidade na raça humana? Vocês entenderam a crítica? É claro, Agostinho não falava de nave, de NASA, de Júpiter. Agostinho falava do que existia na época. Retórica, oratória. Além disso, existe um problema com essa arte da retórica e da oratória, é que esse pessoal, como eu mostrei numa aula aí sobre Platão, esse pessoal aí, os chamados sofistas, e depois todas as variantes que iriam ter em torno desse nome, esse pessoal costuma relativizar o mundo e costuma ter muito pouco apego a um troço chamado verdade. E esse negócio chamado verdade era muito valioso para Agostinho. No fundo, o que Agostinho está dizendo é que junte toda a retórica e a eloquência do mundo, e por mais eloquente que seja um argumento, uma interpretação, um raciocínio, ela nunca será verdadeira por ser mais convincente. O que está em jogo é o seguinte: qual é a capacidade que um conhecimento tem de me conduzir à verdade? Como é possível desdenhar assim da verdade? Como é possível haver tão pouco apreço pela verdade? Como é possível ignorarmos a força que a verdade tem no nosso cotidiano? Como é possível haver indivíduos que falem assim: não, a verdade não existe? Como? Como não existe? Segundo salientou Agostinho no Livre-Arbítrio, a afirmação "a verdade não existe" já é uma verdade. Então, já está em contradição com toda a proposição. Ora, toda a sabedoria humana não tem finalidade em si, não tem sentido em si, se não tiver no final da sua pesquisa Deus. Deus. A analogia que eu vou fazer aqui é a seguinte: imagine que você tenha uma corda, o conhecimento. A corda é o conhecimento. Então imagine que você tenha uma corda, você esteja segurando numa ponta da corda e a corda se estende para o horizonte e a corda termine num espaço escuro, de modo que você não consiga ver o seu final. Você só vê que ela vai entrando no espaço escuro e ela some da sua vista. Imagine que essa corda seja o conhecimento. Imagine que a produção do conhecimento do homem é um constante tatear nesta corda, sempre se aproximando e, digamos, progredindo por essa corda, como se eu estivesse conhecendo a sua extensão rumo àquele, entre aspas, abismo que existe. O que Agostinho está dizendo é que no final desta corda, do outro lado desta corda, de um lado estou eu, que estou caminhando aqui pela corda, construindo o meu conhecimento. Do outro lado da corda tem que estar Deus. Por quê?
Porque senão a corda não se sustenta. Senão a corda cai. Senão a corda não tem onde estar presa. Senão a corda perde o seu sentido. Eu não sei se eu estou conseguindo transmitir a ideia que eu quero. Imagine agora que esta mesma corda que estaria presa em Deus fosse ela toda esticada na minha mão e juntada uma ponta com outra de modo que forme um círculo, uma argola. E que imagine que da mesma forma agora você queira conhecer essa corda com o mesmo processo, apalpando, e assim você passe a dar voltas em torno desta mesma corda, construindo o seu conhecimento. Aonde você vai chegar? Você vai passar a sua vida inteira dando voltas e vai chegar em qual lugar você quer chegar? Qual é o objetivo último da sua vida de conhecimento? Note, Agostinho não está criticando o uso da razão. Pelo contrário, ele está dizendo que o uso da razão é obrigatório para chegar a Deus. O que ele está dizendo é que o uso da razão sem que você tenha um propósito, sem que você tenha uma finalidade última, é inútil. E essa finalidade última deve ser perceptível antes de você começar a pensar. Portanto, é preciso ter fé. Fé que Deus está na outra ponta daquela corda que eu seguro aqui. E que eu vou apalpando, construindo conhecimento até chegar a Deus. O processo de conhecimento humano é assim. Eu estou de um lado, Deus deve estar do outro para que eu chegue em algum lugar. Sob pena de todo o processo ser inútil. Estar flutuando. Tá bom? O que Agostinho está dizendo? A sabedoria humana é incapaz de alcançar a verdade por ela mesma. Essa é a questão. A sabedoria humana é incapaz de chegar à verdade por si só. Esta é uma diferença fundamental de Agostinho para Platão. Platão achava muito difícil que o ser humano, enquanto estivesse vivo, chegasse à verdade. Mas ele não negava este encontro. Agostinho nega. Agostinho diz: o homem é uma bosta. O problema do homem é que a alma do homem está associada a um corpo. E esse nosso corpo, a carne, é a razão de todos os erros. Esse corpo vai nos impedir sempre de alcançar a verdade. Sempre, não tem como. Por mais que você se esforce. Agora, não sejamos pessimistas. Por quê? Para ter a verdade, nós não precisamos alcançá-la pelo nosso esforço somente. Não. O nosso esforço é fundamental. Mas quando nós começarmos a nos esforçar para alcançar a verdade, quando nós nos esforçarmos para ser o máximo possível puros, Deus reconhecerá este esforço. E Deus, do alto da sua soberania, descerá ao nosso nível, misericordioso como é, e nos entregará a verdade. E o que é essa entrega da verdade? Senão a entrega de Deus dele mesmo
para nós, porque Ele é a verdade. Sim, amigos, a sabedoria humana é incompleta. Nós, por nós mesmos, não conseguimos chegar à verdade. Qual é o nosso papel? Usar a nossa razão para tentar ao máximo nos aproximar dessa verdade. E é isso que nós precisamos. Nós não conseguimos chegar à verdade, mas nós conseguimos tentar buscá-la, sem nunca chegar. A verdade está aqui, eu estou aqui. Eu me esforço para me aproximar dela, sem nunca conseguir. Quando eu tentar me esforçar, quando eu estiver me esforçando, Deus vai aproximar a verdade de nós. Deus vai entregar-se a nós, porque Ele é a verdade. Deus vai iluminar a verdade a nós. A iluminação não é outra coisa, senão a recompensa que Deus dará a nós. A recompensa que Deus dará a nós. Pelo nosso esforço pessoal de busca da verdade e de pureza. Não! Nós nunca seremos competentes para, por nós mesmos, chegarmos à verdade. E nós nunca seremos completamente puros. Nunca. Mas, se nós tentarmos, Deus terá misericórdia de nós. E Deus nos entregará a verdade, como recompensa pela nossa busca. E o que é a entrega da verdade, senão a entrega de si próprio para nós? Porque Deus é a verdade. Esta é a teoria de conhecimento em Agostinho. E é por isso que razão e fé estão juntos no mesmo time. Não são opostos, são juntos, razão e fé, do mesmo lado. O homem precisa dedicar a sua vida a uma busca racional incessante, ao uso da razão incessante em busca da verdade. Buscar a verdade, buscar o conhecimento verdadeiro, racionalmente, sem parar. O homem nunca conseguirá isso, mas se ele aliar esta busca por conhecimento, esta razão, à fé na existência de Deus, a fé na verdade, a fé nos seus mandamentos, sim, pela misericórdia de Deus, a verdade se achega, a verdade encontra-nos. Note, Deus está aqui. O homem chega, Deus está aqui, o homem chega até aqui. Ele não consegue avançar com a sua razão. Não consegue chegar mais, ele não consegue passar deste nível. A incapacidade, a incompletude humana impossibilita esse crescimento, esse alcance do homem por Deus. O homem não alcança Deus, o homem chega no máximo dele, e esse máximo é reconhecido por Deus, que desce até nós. O conhecimento de Deus e da verdade em nós, dentro de nós, por nossa busca interna racional, é um ato de esforço pessoal, mas sobretudo é um ato de misericórdia, de amor que Deus tem por nós. Deus reconhecendo o nosso esforço, a nossa intenção boa. Entenderam a relação entre razão e fé? A razão é a busca incessante pela verdade, racional. E a fé? A fé é a crença em Deus que eu preciso ter para, primeiro, ter um lugar, ter uma direção para onde minha razão vai correr. Segundo, como demonstração de que eu mereço encontrar a verdade. E quando eu fizer por merecer, Deus me entrega a verdade. O homem, com seu esforço, chega até aqui. Deus reconhece este esforço
e desce para nos encontrar. Mas fique bem claro uma coisa. Os preguiçosos não encontram a Deus. Não adianta você achar que vai encontrar Deus assim. Eu tenho fé e pronto. Não, isso não existe para Agostinho. O encontro com Deus depende de um constante estado de busca racional. Não existe encontro com Deus puramente pela fé. A fé não existe, não tem. A fé sem a busca racional, ela é ingênua. Deus existe, eu tenho fé. Pronto, fica assim. Não, meu amigo. Não é Deus existe, é Deus existe e agora vamos tentar encontrá-lo. E agora passe a usar aquilo que Deus lhe deu, a razão, para buscá-lo. Não tem Deus existe. Tá? Teoria do conhecimento. O homem é incompleto. O homem usa sua razão até onde dá. E Deus reconhece o esforço do homem, a intenção boa do homem, e se entrega ao homem. Certo? Então, gente, nas confissões, isso fica muito claro. Agostinho passa praticamente metade das confissões implorando a Deus, entregando-se a Deus, suplicando a Deus, mostrando a Deus, humilhando-se a Deus, mostrando a Deus como Agostinho compreende a incompreensão, a incompletude do homem. E Agostinho mostra a Deus como ele compreendeu que o homem é pequeno e como ele compreendeu que se há alguma chance de conhecermos a verdade, é Deus entregando-se ao homem. Então existe em toda a obra esta constante súplica de Agostinho a Deus. Sempre quando Agostinho vai examinar alguma questão complexa, Agostinho começa sempre do mesmo jeito, implorando, suplicando, humilhando-se a Deus para que Deus ilumine a sua razão e mostre a verdade. A súplica que Agostinho faz em vários momentos da confissão é uma mostra, é uma prova, é um sintoma de como Agostinho considera o homem pequeno, como Deus é grande e como depende não só do homem, mas de Deus o conhecimento da verdade. O conhecimento que o homem tem da verdade não depende só do homem, depende de Deus. Deus entregar-se ao homem. Iluminação. Então note como não há espaço para o orgulho quando você está querendo encontrar a verdade. Não há espaço para o orgulho, para a soberba, para a vaidade. Para a vaidade daqueles que estudam só para humilhar os outros. Para a vaidade daqueles que fazem faculdade só para ficar mostrando diploma. Só para ficar humilhando. Só para ficar posando como donos da verdade. Não tem espaço para isso em Agostinho. Porque não faz o menor sentido eu bater no meu peito e dizer que eu sou o fodão que achei a verdade, se eu sei que a verdade foi entregue de Deus para mim. Porque é assim que é. Quer dizer, o conhecimento exige a humildade de saber que não é você
que conhece a verdade. É Deus que entrega a verdade para você. E você? Você se esforça aí. Mas é o máximo que você pode fazer. Se esforçar. Tá? Certo, amigos? Ora, com tudo o que eu disse até aqui, o que é confessar-se? O que é o ato de se confessar? Confissão, olha a profundidade. Em primeiro lugar, a confissão é uma conversa com Deus. Confessar-se é conversar-se, é conversar com Deus, é falar com Deus. A confissão não é um ato externo, é um ato interno. A confissão não depende de padres, pastores, confessionários ou o que quer que seja. Confissão não depende de ir para a igreja, de falar com não sei quem. Confissão é um ato de você com Deus. É um ato interno. Confissão é o momento em que você vai conversar com Deus dentro de você, contando para Deus toda a verdade que você não contaria para ninguém. Confessando todos os seus erros, todas as cagadas que você fez, todas as bobagens que você fez. Confessando. Agora, qual é o objetivo da confissão? O objetivo da confissão não é dar conhecimento dessas coisas para Deus. Isso seria ridículo. Por quê? Porque Deus já sabe, filho. Ninguém confessa para que Deus saiba da verdade, para que Deus saiba do que fez. Olha, Deus, eu queria te comunicar aí que eu menti, tá? Ele já sabe. O objetivo da confissão não é dar conhecimento das coisas para Deus. O objetivo da confissão é aproximar aquele que confessa da verdade. E, portanto, aproximar aquele que confessa de Deus. Para pensar numa coisa. Quando eu confesso, eu estou dizendo a verdade, não estou? Quando eu digo a verdade, eu me encontro com a verdade. Quando eu me encontro com a verdade, eu enxergo a verdade. É como se, começando a me confessar, a verdade que estava afastada de mim começasse a entrar em mim. Quando eu começo a me confessar, eu começo a acessar a verdade. Eu tomo conhecimento da verdade e aí eu consigo me avaliar. Por quê? Porque de posse da verdade, eu tenho um instrumento para julgar a minha conduta, para dizer se eu fui correto ou incorreto, para dizer se eu fui justo ou injusto, para dizer se eu agi certo ou errado. Ninguém se confessa, ou melhor, a confissão não tem o objetivo de que Deus saiba do que eu fiz. Tem o objetivo de que eu que estou me confessando, me aproxime da verdade e fazendo isso, possa eu
julgar as minhas condutas. E mais, quando eu começo a julgar a minha conduta, eu aproximo a verdade das minhas ações, comparando-as. E aí, eu começo a perceber que o modo como eu ajo na minha vida é diferente da verdade. A verdade diz: não mentirás, mas eu minto. A verdade diz: respeite seu pai, mas eu desrespeito meu pai. A verdade diz: não cometerás adultério, mas eu cometo adultério. E aí sabe o que acontece? Quando eu estou me confessando, eu estou tomando conhecimento de mim e eu estou percebendo como existe um desalinhamento entre a verdade, que agora está exposta, está clara, está iluminada, e a minha conduta. E aí, a minha alma começa a se dilacerar, como uma bexiga que eu estico. De um lado, a minha conduta pecaminosa, de outro, a verdade que agora eu vejo com tanta clareza. Ora, amigos, a confissão é um ato de conversão. A confissão é um ato de aproximação com Deus. Aproximação existencial, porque quando eu me confesso, eu digo a verdade, dizendo a verdade, eu entro em contato com a própria verdade, com Deus, que é a verdade. E ao mesmo tempo, julgando agora as minhas ações com um parâmetro eterno, imutável e confiável, que é a verdade, é Deus, agora eu posso avaliar minha conduta. E avaliando minha conduta, eu vejo como eu fui filha da puta. E vendo assim, a minha consciência passa a se arrepender dos pecados que cometeu e assim moralmente se aproxima da verdade. Mas deixe-se bem claro, isso não é de uma hora para outra. Não é assim, vou me confessar hoje e amanhã já estou puro. Isso é um processo que passará a vida inteira. Mas uma coisa eu alerto: não se entregue à mentira. Não se entregue ao relativismo. Não se entregue ao pecado. A vida do homem deve ser um constante esforço de aproximação moral. E, portanto, a confissão é uma atividade que deve estar sempre sendo renovada. Porque o homem tem essa porcaria, dessa tendência de sempre querer se afastar. Então, a confissão como um ato de conhecimento de si, agora embasado por uma verdade. É o ato pelo qual eu percebo que eu estou agindo mal. Se você quiser fazer uma analogia com Sócrates, eu faço. Como que era aquela do Sócrates? Conhece-te a ti mesmo, não é? Agostinho conhece-te a ti por Deus em ti. É o encontro com a verdade, com Deus, que eu promovo, confessando-me comigo mesmo, que faz com que eu tenha um parâmetro seguro para me julgar, para me conhecer,
para dizer o que eu sou, para dizer os pecados que eu cometo. É por isso que o relativismo é tão perigoso. O relativismo é a perda desse fundamento para julgar. Se a verdade não existe, tudo é possível. Beleza, companheiros? Então, eu acho que até aqui está muito, muito bom. Vamos fazer uma recapitulação para passar para o próximo ponto. Número 1. Deus se revela no meu íntimo. Número 2. A carne é a responsável pelo medo. Número 3. É a súplica, é o apelo que o homem faz, e que Agostinho faz muito, à iluminação divina que se tanto espera. Número 4 agora, né? A confissão é uma conversa com Deus, onde eu reconheço em Deus o juiz misericordioso que ele realmente é. É a conversa onde eu me humilho, eu engulo o meu orgulho e a minha soberba. Eu reconheço a minha incompletude, as minhas travessuras, os meus pecados. Reconheço minhas travessuras, minhas gostosuras, minhas travessuras, os meus pecados. Me aproximo da verdade e me julgo a mim mesmo com o intermédio de Deus, dando suporte ao meu julgamento. A confissão é um ato de conversão. Tá bom? Então é isso, gente. É isso. Continuando aqui, vamos a temos mais 2 tópicos para abordar nessa aula. O próximo tópico que nós vamos abordar será a amizade em Agostinho. E depois vamos abordar a questão do tempo. Então vamos lá. A amizade. Deixa eu tomar um café. Bom, a amizade em Agostinho, ela vai acabar desembocando naquilo que o cristão vai chamar de amor ágape. De amor cristão, né? Ágape. Amor cristão. Agostinho começa a refletir sobre a amizade quando ele perde um grande amigo dele. Agostinho conta que em determinado momento ele tinha lá um grande amigo e que esse amigo morre. E a perda desse amigo faz com que Agostinho perceba que é um grande erro o homem amar as coisas do mundo. O amor às coisas do mundo só pode trazer miséria, só pode trazer sofrimento. E Agostinho sofre na pele, porque Agostinho tinha perdido esse amigo, ele amava esse amigo. E ele perdeu esse amigo e agora ele continua amando, mas esse amigo não está mais lá. Então ele sofre. Então, Agostinho vai perceber que o grande erro que as pessoas cometem é amar as coisas mortais como se imortais fossem. Esse é o grande erro que nós cometemos. Isso é muito foda, cara. Isso é muito foda. Se essa frase não fez você pensar em alguma coisa, eu vou repetir, vai. Eu vou repetir.
O erro do homem é amar as coisas mortais, as coisas do mundo, como se imortais fossem. Agora não tem desculpa. Exemplo. Leonardo Ferreira ama tomar café neste copo, digamos. Leonardo Ferreira ama tomar café neste copo. O que Agostinho dirá? Você está cometendo um grande erro. Se você diz que ama tomar café nesse copo, o seu amor depende do café e do copo. Ora, o que acontecerá quando você não conseguir mais café ou quando esse copo quebrar? Eu digo, o seu amor te fará sofrer. O grande erro é amar as coisas como se elas fossem imortais, sendo que elas são mortais. Nesse sentido, poderíamos discutir uma coisa. E quando você conhece aquela menina, ou no caso das mulheres, quando conhece aquele cara, e você vira para ele assim e fala: vou te amar para sempre. Você é o homem da minha vida. Você é meu príncipe encantado. Pois é. E se aquela pessoa te abandonar? E se aquela pessoa morrer? E se aquela pessoa sofrer um acidente, por exemplo? E se aquela pessoa simplesmente deixar de gostar de você? Já pensou nessa possibilidade? Sabe o que é? É que nós vivendo no mundo, nós temos uma questão, sabe qual é? É que nós somos mortais. Não sei se ninguém tinha te falado isso, sinto te dizer, eu não quero te entristecer hoje, mas bom, já que você já está aí há tanto tempo, você já deve ter se acostumado. Somos mortais. Ou seja, vamos acabar algum dia. Então, e o pior, somos mutáveis também, estamos mudando sempre. Sempre. Portanto, o que é o grande erro? O que é um grande erro se não afirmar: vou te amar para sempre? Como para sempre? Você não vai durar para sempre? Como para sempre? E se amanhã ou depois você mudar de opinião quanto àquele que você ama? Ah, mas isso não vai acontecer. Como não vai acontecer? Se isso acontece toda hora. É a regra isso. Vamos, vai. Ô, gente, vamos ser honestos aqui, vai. A regra é que os amores não deem certo. Qual é a exceção? A exceção é o casal que se conhece com 18 anos de idade e fica juntos, se amando, apaixonados, até os 70, 80 anos. Esta é a exceção. A regra não é assim, a gente sabe. O problema é fundamentar o seu amor nisto que morrerá, nisto que é mutável, que é o outro. Fundamentar o meu amor nele, nela, nos outros homens, nos outros seres humanos. Um erro tremendo. Por quê? Porque o ser humano morre e o ser humano muda. Se eu fundamento a minha amizade ou o meu amor nele, eu devo ter a consciência que uma hora ou outra ele vai morrer. Ou que ele pode mudar a qualquer momento. Esteja preparado para isso. Só que as pessoas não se preparam.
É isso que Agostinho percebe. Sabe o que Agostinho faz? Sabe o que as pessoas fazem? É assim, elas amam o mundo, e quanto mais você ama o mundo, mais você tem medo de perdê-lo. Mais. Tá? E aí sabe o que você faz? Você se você fundamenta o seu amor tanto no mundo que quando o mundo morre de alguma forma, como por exemplo o caso aqui do copo, você morre junto com o mundo. E aí que está o problema. Esse é o grande erro de Agostinho. Você, Leonardo, poderia amar Deus, Agostinho fala. Mas não, você escolheu amar essa porra aqui desse copo com café. Legal. O dia que você não tiver mais café e o copo cair e quebrar, vai morrer junto com o café uma parte de você. Quer dizer, a energia que você despendeu amando essa coisa. Azar o seu. Quem mandou amar algo mortal como se fosse imortal? Agostinho precisou perder um amigo para isso. Mas você não precisa perder um amigo para perceber, porque você tem as confissões para te alertar, né? Agora não adianta falar. As pessoas vão continuar fazendo. Então qual é a solução de Agostinho? Mandar todo mundo tomar no cu? E não é essa a solução. Não é. Qual é a saída que Agostinho dá? Não ame as coisas por elas. Ame por Deus, porque Deus é eterno. Gostou? Não ame o mundo pelo mundo. Ame o mundo por Deus. Não ame sua namorada por ela. Ame por Deus. Não ame o seu namorado por ele. Ame por Deus. Se você quer assim, não ame o seu namorado porque ele é legal com você, porque ele paga a conta do restaurante. Ame o seu namorado porque ele é uma criatura de Deus. Você está amando não ele por ele, você está amando uma obra de Deus. Não ame a criatura de Deus, ame o Criador. Esse é o alerta. Esse é o amor ágape, claro. Porque quando você ama assim, você está disposto a entregar-se em nome daquele que você ama. Por quê? Porque o seu amor não está nele, está em Deus. Em nome de Deus, você é capaz de entregar e até de morrer, de se matar pelaquela obra. Ao ver que tua namorada vai morrer, você se mata por ela. Mas não é por ela exatamente. Você se mata por uma criatura de Deus. Ágape. O amor ágape é isso, né? O amor ágape é aquele que o amante recua em nome do amado. A amizade real, a amizade sólida, a amizade eterna funda-se em Deus, não funda-se no mundo, nas obras de Deus, funda-se no Criador. É o amor a Deus que faz com que eu ame suas criaturas. Veja como Agostinho coloca isso nas Confissões. Abre aspas para o autor. Só não perde o amigo quem tem a todos por amigo naquele que nunca se perde. Deus, logicamente.
Só não perde o amigo quem tem a todos por amigo, naquele que nunca se perde. Depois, bem-aventurado o que te ama, Senhor. Ele falando com Deus. Bem-aventurado aquele que te ama, Senhor. E ama o amigo em ti. E ama ao inimigo por amor a ti. Veja como é forte. O amor a Deus e às obras de Deus, está acima das opiniões pessoais que eu tenho sobre as pessoas, das inimizades que eu tenho. Portanto, ame os seus inimigos, né? Como diria seu Madruga. Como é que ele diz, gente do céu? As pessoas boas devem amar seus inimigos. Frase de seu Madruga, filósofo muito mais importante. Ame. O amor a Deus, ele é tão forte que ele te obriga a amar as criaturas, independentes delas serem suas amigas ou inimigas. Portanto, ame também os seus inimigos. Ame os canalhas, ame os filhas da puta, ame os políticos safados, que são assim, abundantes. Ame os idiotas. Por mais difícil que seja. Certo? Esse é o amor. É o amor à amizade, é o amor ágape. Bem-aventurado o que te ama, Senhor. E ama o amigo em ti. E ao inimigo por ti. Beleza? Beleza. A amizade em Agostinho está liquidada. Próximo e último passo. O tempo. O tempo? O tempo? Como o tempo? É assim. Eu não sei se vocês repararam, mas o tempo é um troço legal, não é? O tempo. O tempo faz parte do nosso cotidiano a todo momento. Toda hora nós ouvimos o tempo. Assim, ouvimos as pessoas falarem sobre o tempo. As pessoas falam: não deu tempo para chegar. Eu não tive tempo. Até um cara aí uma vez reclamou: o seu vídeo demora muito tempo. O tempo não para. E o tempo pra lá, e o tempo pra cá, e o tempo é o caralho, e o tempo. Ora, será que a gente já parou pra se perguntar o que é o tempo? Faça esse teste. Pausa o vídeo aí diante dessa minha pergunta. O que é o tempo? Para pensar. Já pensou? Não sei se vocês perceberam, não é uma coisinha muito fácil de ser definida, né? As pessoas costumam definir assim: não, o tempo é a sequência de acontecimentos. Isso não é o tempo, isso, né? Isso é uma medida do tempo, sei lá. O tempo são as sequências de horas, de dias. Não. Isto é uma maneira pela qual nós medimos o tempo, mas não é o tempo. Acontece com o tempo a mesma coisa que acontece com a beleza. Eu te pergunto, por exemplo, o que é a beleza? E aí você diz assim: não, a beleza é a Juliana Paz. Aí eu te digo: não, Juliana Paz não é a beleza. Ela é bela, mas ela não é a beleza. Portanto, o que é a beleza? O tempo é a mesma coisa. Agostinho começa sua reflexão sobre o tempo justamente dizendo isso.
Ele diz o seguinte, abre aspas, se ninguém me pergunta, eu sei. Ele começa assim, o que é o tempo? Aí abre aspas, se ninguém me pergunta, eu sei o que ele é. Mas se quiser explicar a quem me indaga, já não sei. Então o tempo tem essa. Eu falo sobre o tempo toda hora. Tempo pra lá, tempo pra cá. Aí me perguntam o que é o tempo, eu não sei o que é. Quando ninguém quer saber o que é o tempo, eu ajo e falo sobre ele como se eu soubesse perfeitamente o que ele é. Agora, na medida em que alguém me pergunta, eu já não sei. E isso acontece com a gente. Agostinho falou isso há 1.500 anos atrás. Isso acontece com a gente. Então é claro que ele vai ter que tentar dar uma resposta. O que é o tempo? Por onde nós vamos começar? Vamos começar com a seguinte pergunta que Agostinho faz. Agostinho começa por aí. Veja. O que fazia Deus antes da criação? É uma pergunta que faziam a Agostinho. O que fazia Deus antes da criação? Já parou para pensar? Você fala, Deus criou o mundo. A pergunta que Agostinho está replicando é: o que fazia Deus antes da criação? Agostinho está perguntando e vai responder essa pergunta porque certamente muitas pessoas o perguntavam naquela época. O que fazia Deus antes da criação? Se Deus criou o mundo, o que ele estava fazendo antes? Jogando bocha? Bilhar? Que nem o Henrique Cristo joga? Ele estava jogando peteca? O que ele estava fazendo? Ora, Agostinho salienta que existe um erro claríssimo na elaboração dessa pergunta. Este erro é partir do pressuposto que o tempo existia antes da criação e que, portanto, Deus estava submetido ao tempo. Não. Deus criou o tempo. Portanto, não faz sentido a pergunta o que fazia Deus antes da criação, porque o antes é atributo temporal e o tempo só surgiu na criação em diante. Vamos esclarecer isso. Qual é a diferença da palavra temporalidade, tempo, para a palavra eternidade? Muitas pessoas pensam que a eternidade é uma sequência infinita de instantes. Isso é mentira. Uma sequência de instantes é tempo. Não é isso. A eternidade não é uma sequência infinita de instantes. A eternidade é um instante que não muda nunca. A eternidade é um presente eterno. A eternidade é um presente que não tem espaço para passado nem para futuro. É um presente que não muda. Se o tempo para nós, seres humanos, é uma sequência de instantes que vai passando, o instante passado vai sendo substituído por um presente e essa corrente vai prosseguindo, né? É uma sequência de instantes que vai se sucedendo. A eternidade é esse instante presentificado eternamente. É um instante eterno. É um instante que não muda. Não é uma sequência eterna de instantes. É um instante que não muda. Não há nesse instante a ideia
de tempo. A ideia de antes, depois, daqui a uma hora, há 3 dias atrás, essas palavras não fazem o menor sentido na eternidade. Ora, se a eternidade é Deus, isso significa que Deus, em toda a sua capacidade, está presente nessa eternidade. Tudo o que acontecerá, aconteceu e acontece para nós aqui, seres temporais, estava previsto em Deus no momento da eternidade. Inclusive a criação do tempo. Portanto, a pergunta: o que fazia Deus antes da criação expõe a diferença entre eternidade e temporalidade. É muito difícil nós falarmos do tempo. Por quê? Porque nós estamos dentro do tempo. Porque nós somos temporais. É difícil nós termos a clara ideia do que seja algo eterno, porque nós não conseguimos visualizar no mundo, em nós, nada eterno. A única coisa eterna que nós conhecemos é Deus. É Deus. É Deus que colocou sua ideia dentro de nós. Mas nós mesmos não conseguimos visualizar o eterno. Não encontra-se o eterno na esquina. Por isso é sempre muito difícil. Depois, e aqui começa a parte mais gostosa dessa reflexão. Agostinho começa a refletir sobre o passado, o presente e o futuro. A pergunta que eu faço para vocês, bobinhos, é: o que é o passado, o que é o presente, o que é o futuro? Eu quero que vocês pensem numa coisa. Vamos pegar o passado. O passado passou, certo? Se o passado passou, ele não existe mais, certo? Se ele não existe, ele é um não ser. Se ele é um não ser, como ele pode existir? Nele mesmo. Imagine que você esteja contando para uma criança e dizendo: olha, o passado é, olha, o tempo é o passado, o presente e o futuro. Essa criança vai dizer: não, o tempo não é o passado, porque o passado não é. O passado não existe. Como, se o passado não existe, como ele pode ser o tempo? Ou uma parte do tempo? Vocês entenderam ou não? Olha a dificuldade, vocês nunca tinham pensado nisso? O passado já passou, ele não existe. Se ele não existe, como eu posso falar que ele faz parte do tempo? Como eu posso falar que existe um passado? Como eu posso falar que a morte de Getúlio Vargas faz parte do passado, se o passado não existe? Como eu posso falar que a rosquinha que eu comi semana passada faz parte do meu passado, se o passado não existe? E ele não existe mesmo. Agora o futuro. O futuro ainda não chegou. Portanto, o futuro não existe. Portanto, ele também não é. Ele não é. Então, para o passado, para tudo que a gente falou sobre o passado, vale para o futuro. Como eu posso falar que o futuro existe se ele não é? Como eu posso falar que em 2014 haverá eleições se não, ainda não chegamos lá? Se o futuro não é? Isso nunca intrigou vocês? E o presente, hein? O presente é. Não temos dúvida, o presente é. O presente existe.
É o que nós estamos sentindo agora, o presente. O instante chamado presente. O que é o presente? É um instante, certo? Mas sabe qual é o problema? Vamos partir do pressuposto que o presente é um instante, acontecendo sempre. Certo? Sabe qual é o problema? Acontece um instante. Quando eu vou olhar para o instante para dizer o que ele é, esse instante já passou. Esse instante já virou passado. Mas se ele virou passado, ele virou um não ser. E se ele é um não ser, como ele poderia existir? Como poderíamos dizer alguma coisa sobre ele? Entenderam ou não? O presente existe? Existe. O que é o presente? É a sequência ininterrupta de instantes, certo? Certo. Mas, no momento em que eu olho para o presente, ele já não é presente. Ele já é passado. E o passado não é. Portanto, ele também não tem existência. Então, à primeira vista, o homem é uma espécie de ilha, uma espécie de instante isolado, em volta de um não ser absurdo, que o condena. Agora, com tudo isso aqui, com esse negócio de que o passado não existe, o futuro não existe, o presente não existe, sabe o que Agostinho chega à conclusão? O tempo não existe objetivamente. Ou seja, o tempo não é coisa do mundo. O tempo não existe no mundo. O tempo não existe no mundo. No mundo que existe? Presente que passa. Presente. O que é o mundo? É uma sequência de instantes. Mas o passado e o futuro não existem no mundo. O tempo não é coisa do mundo. Ora, o tempo não é coisa de Deus, porque Deus é eterno. Conclusão: o tempo é coisa do homem. O tempo é um atributo do ser humano. Como assim, Leonardo? Olha só que fantástico. É assim, calouros. O passado existe? Não. O futuro existe? Não. E o presente existe? Sim. E nós existimos? Sim. E aonde nós vivemos? No passado? Não. E no futuro? Também não. Onde vivemos? No presente. Ora, se é assim, o tempo deve ter os seus alicerces no presente, porque a única coisa que existe é o presente. Então a resposta de Agostinho é: o que é aquilo que nós chamamos de passado? É, na verdade, o passado que nós pensamos no presente. Ou seja, o passado em si não existe. O que existe é um ser humano que pensa no presente sobre o passado. O que existe é um homem que pensa sobre o passado no presente. O passado não existe. O que existe é um passado no presente. O que existe é uma capacidade da alma humana de pensar no passado, mas fazer isto no presente.
Ela pensa sobre o passado no presente. O passado do presente. Como se chama isso? Memória. Ao que nós costumamos chamar de passado, é o que Agostinho chama de memória. O que é a memória? A capacidade do homem de, no presente, pensar sobre o passado. Mas e o passado? O passado não existe. Prova disso é que nós não conhecemos o passado. Nós conhecemos apenas a parte do passado que nos afetou e que ficou guardada na nossa memória. Da mesma maneira, o que é o futuro, se ele não existe em si? É a capacidade que o ser humano tem de, usando do passado colhido e armazenado na sua memória, fazer projeções em um futuro. Só que essas projeções que nós fazemos, essas esperanças que nós temos, elas acontecem no presente. Então aquilo que nós chamamos de futuro é a capacidade que a nossa alma tem de voltar ao passado, construir, observar a memória e, de acordo com aquilo que ela observou, fazer projeções para um futuro. O futuro por si não existe. O que existe é um homem no presente que pensa sobre o futuro, que projeta o futuro, que pode, por isso mesmo, acontecer igual ele projetou, ou, o que acontece na maioria das vezes, diferente do que ele projetou. O passado em si não existe, o que existe é o passado no presente. O futuro em si não existe, o que existe é o futuro no presente. É um homem que se estica, que estica a sua alma ao futuro e ao passado. E é claro, a parte do futuro que conseguimos projetar é primeiro a parte que aprendemos no passado, que guardamos numa memória, e a parte que é conveniente para nós construirmos projeções. E o que é o presente? É a capacidade da alma de estar atenta. Atenção. É a percepção imediata. Gostaram? Pedras não têm passado e futuro. Perdão, pedras não têm passado no presente e futuro no presente. As pedras vivem um presente ininterrupto. Não o homem. Portanto, amigos, concluindo. O que é o tempo? O tempo é a capacidade, é o atributo, é a propriedade da alma humana de organizar os acontecimentos que passam pela sua percepção. O tempo é a capacidade, a propriedade da alma humana de organizar os acontecimentos que passam pela sua percepção. Não é qualquer acontecimento. Porque se estourar uma bomba em Marte, isso não passa pela minha percepção. O que passa pela minha percepção é o que eu percebo que acontece comigo. O tempo é a capacidade da alma humana de organizar os acontecimentos do mundo que passam pela minha percepção.
e como a alma humana organiza esses acontecimentos, estocando as percepções dentro de uma ferramenta chamada memória, aquilo que Agostinho chama de os palácios da memória, como se fosse uma grande biblioteca onde eu armazenasse todas as informações que me chegam e com elas poder fazer projeções no futuro. Assim, amigos, o que significa medir o tempo? O que de fato nós medimos quando medimos o tempo? Quando falamos, isso daqui vai demorar 4 horas, isso daqui demora 5 horas, faz 3 dias que eu não janto. O que significa medir o tempo? O que nós medimos? Quando nós dissemos que estamos medindo o tempo, o que nós estamos medindo é a distensão da nossa alma no presente. Estudei por 4 anos, faz 3 anos que eu não volto para aquela cidade. Quando falamos em medir o tempo, a medida do tempo nada mais é do que a distensão da nossa alma no presente. A nossa alma como se fosse um elástico que se retorce para cobrir acontecimentos do mundo que já não estão mais ocorrendo. E é uma capacidade espantosa da alma humana. O tempo não é coisa do mundo. O tempo é coisa dos homens. O tempo é relativo aos homens que vivem. Isso é tão claro. Precisou Agostinho falar isso? Passou, todos os gregos não perceberam isso. E ainda dizem que a Idade Média é a Idade das Trevas. Precisou todo esse tempo para perceber isso. O tempo é coisa do homem. Isso não é muito claro? Quando vocês estão assistindo uma aula legal, o tempo passa rápido. Quando estão assistindo uma aula chata, o tempo não passa. Assistem um filme legal, o tempo passa. Quando estão trabalhando, o tempo não passa. Não é assim? É! Mas nós continuamos achando que o tempo é coisa do mundo, que o tempo é absoluto, que o tempo passa para todo mundo, que o tempo passa aqui no relógio. Passa, mas não passa do mesmo jeito. Essa é a coisa legal do tempo, não passa do mesmo jeito. Depende da nossa alma, do estado da nossa alma, dos afetos que a nossa alma recebe. Não é legal você saber disso? Fudido. Essa é uma das partes mais belas da filosofia de Agostinho. Isso daqui, se eu não me engano, agora eu não vou me lembrar. Ou no livro 10 onde você encontra isso? Nas Confissões. Eu tô em dúvida se é no livro 10 ou no livro 12 ou no livro 11. Eu acho que é um desses 3. Tá? Fudido, gente. Fudido. Então é isso. É isso. Falamos aqui sobre as Confissões de Agostinho. Espero que tenham gostado. E é isso. Se gostaram aí, aperta essa... ficam me falando que eu tenho que ser mais sociável, etc. Então, ficam me falando que depois do fim do vídeo eu tenho que mandar vocês apertarem aquele sinalzinho assim, ó. Falam isso. Como falam um monte de coisa. Falam que eu tenho que olhar pra câmera. Falam que eu tenho que falar mais rápido. Falam que eu tenho... Mas eu não tô afim, sabe? E esse negócio de ficar falando pra vocês apertarem esse negócio, aperta o que vocês quiserem, filho. Aperta aí, aperta qualquer coisa. Sintam-se livres. Se vocês gostaram, é claro que significa pra mim
significa muito para mim saber que vocês gostaram, etc. Então, é claro que vocês têm a liberdade de apertar qualquer coisa, de gostar, de não gostar. Comentem, tirem suas dúvidas, falem. Se vocês sentiram falta de alguma coisa, falem, digam. Na medida do possível, vou tentar responder ou aprender com vocês também, porque às vezes alguém me fala alguma coisa aí que eu aprendo, tá? É isso, povão. Muito obrigado pela presença de vocês, espero que vocês tenham gostado. Eu acho que na próxima aula temos Maquiavel pela frente, então nos vemos lá. Tchau, tchau.